Aqui nós vamos ver outro exemplo de escrita de uma hipótese silábica, sem valor sonoro, mas que, como eu coloquei no vídeo passado, ela foge da lógica de uma letra para cada sílaba. A mesma hipótese da escrita da palavra boneca, você pode ter essas duas hipóteses de produção. Bem, se eu olho aqui, eu posso avaliar precipitadamente de que trata-se de uma hipótese pré-silábica, ou seja, o aluno encheu de letras, não fez nenhuma relação com o número de sílabas ou com os fonemas que compõem. Um erro. Eu só posso ter essa avaliação se eu pedir para ele ler para mim. Um aluno pré-silábico, provavelmente ele vai ler boneca. Boneca. Se ele ler desta maneira, vocês dão uma olhada lá no vídeo sobre como eu intervenho com o aluno com a hipótese pré-silábica. Mas, pode apresentar a seguinte leitura. Boneca ou boneca. Se ele fizer isto, independente da quantidade de letras que ele utilizou, este aluno, ou qualquer aluno que faça essa leitura da sua produção, ele está apresentando uma hipótese silábica sem valor sonoro. Eu já tive aluno que ele tinha dificuldade motora, porque ele não conseguia fazer o traçado devido a um processo de uma hemiplegia, ou seja, ele tinha uma deficiência física que comprometia o traçado, e ele fez uma vez uma produção para mim de algo mais ou menos assim, ó. E na hora que eu pedi para ler, boneca. Ou seja, ele sequer utilizou letra, mas o símbolo ou desenho, a marcação que ele utilizou foi para mostrar para mim que ele já percebeu que a palavra é formada de uma unidade menor, ou seja, a sílaba. Nesses três exemplos, a intervenção vai ser a mesma que o anterior. Se eu falo, leio a palavra boneca, normal, boneca. Ela devagar, a marcação será boneca. Então, vocês percebam que às vezes o aluno, ele fica lendo silabando, porque ele aprende a somente fazer esta relação com a escrita. Então, é importante ele perceber que eu tenho a palavra falada normal e eu tenho a palavra pronunciada devagar. E naturalmente, quando eu falo uma palavra devagar, a sílaba vai aparecer. Vamos então fazer a mesma coisa, certo? E o que está faltando? Então percebam que nos três exemplos, o que já está certo? A percepção de que há uma unidade menor do que a palavra, que é a sílaba. E no caso, ele já consegue perceber quantas unidades menores tem a palavra boneca. Então, ele já tem aqui um acerto, um aspecto da escrita que ele já está acertando, e ele falta ainda só perceber quais serão as letras. No caso do aluno silábico, a gente não precisa nem colocar a quantidade. A gente pode deixar de fazer esse comparativo com a quantidade mais à frente. A gente só combina o certo e o que está faltando. Então, vocês veem, seja em qualquer uma dessas três escritas ou no vídeo, do vídeo anterior, o aluno vai sair tendo a clareza nessa correção. O que é correção aqui? Na realidade, não é certo ou errado. É nessa interferência, nessa intervenção do professor na minha produção escrita, eu concluo que algo eu já estou correto e algo está faltando. E aí, nas próximas intervenções, no próximo aluno que a professora chamar no quadro para fazer esse trabalho, numa próxima atividade, na hora que ele for conversar com os colegas, é esse o aspecto que ele vai começar a observar. Porque
perceber a unidade sílaba, ele já sabe que ele está correto. Ao contrário dele achar que quando ele faz isso, ele está colocando um tanto de letra que não tem nada a ver. E aí, às vezes, alguém chega para ele e fala, você está escrevendo tudo errado. Você está escrevendo tudo errado. Você não escreveu nada. Ou, às vezes, o próprio professor, o aluno fala, professora, está certo ou está errado? A professora não sabe falar assim, não, você está escrevendo, você está indo bem, continua que você está indo bem. Não, não basta. É preciso saber em que eu estou indo bem.